Olá, tudo bem? Meu nome é Cauê Varela e esse final de semana não foi muito agradável, porque na sexta-feira, dia 11, por volta das 7, 7:30 da noite, houve uma chuva bastante forte com ventania, onde a luz piscou por cerca de 10 ou 15 minutos, numa intermitência bastante forte, e veio a cair definitivamente por volta das 7:30, 7:40, e retornou para nós aqui na cidade de Embu das Artes, mais especificamente na região central, no domingo por volta de 1:30, 2 horas da tarde. Ou seja, ficamos 3 dias sem luz. No entanto, agora segunda-feira, 2:30 da tarde, a gente tem isso daqui, ó. Falta de luz pelo quarto dia afeta ainda 530 mil imóveis em São Paulo. Segundo a Enel, na capital, São Paulo, na capital são 354 mil impactados. Equipes receberam reforço do Rio, Ceará. Bom, se recebeu reforço é porque não tinha estrutura para uma eventualidade como essa, né? Do Rio, Ceará e mais distribuidoras. Mas ainda não há prazo de retomada total. Lembrando que no ano passado houve uma situação bastante semelhante, onde nós aqui ficamos no total de 5 dias sem luz. 5 dias. E ao que parece é mais ou menos o que vai acabar acontecendo com o pessoal, principalmente de Taboão da Serra, uma parte de Cotia, mas ainda assim, maior ainda a quantidade do pessoal da região central de São Paulo, em algumas regiões mais específicas e mais grandes de São Paulo ainda. E quando você entra nas redes sociais, o que se vê como comentário geral, e eu estou sondando isso já desde o primeiro dia que eu fiquei sem luz, porque eu estava carregando meu celular no carro e usando a internet móvel, né? Até para tentar comunicação, né, com a própria empresa, que telefone você não conseguia ligar, e somente pelo WhatsApp, né? Bom, qual que é o comentário geral? De que, tá vendo o que dá a privatizar? Olha aí, ó, tem que voltar para a mão do Estado, porque na época do Estado era lindo, maravilhoso. Bom, a questão não é privatizar ou não privatizar, estar na mão do Estado ou não estar na mão do Estado, mas o monopólio. Então, em lugares de primeiro mundo, ou lugar que respeitam minimamente o consumidor, sempre lhe é dada a opção de escolha. Então, existem empresas governamentais que exploram, por exemplo, o petróleo nos Estados Unidos. Ok? Mas você tem concorrentes privadas. Então, o problema não é você ter empresa estatal. O problema não é você privatizar. O problema é você não ter concorrência. A palavra-chave para que um sistema econômico de fato funcione não é estar na mão de uma empresa privada ou na mão do Estado. Isso não quer dizer nada. O que realmente importa para uma economia saudável é se há ou não concorrência. Então, a minha sogra tem loja de roupa. Se eu entro lá, ou se um cliente qualquer entra lá, pô, não gostei, eu quero isso, mas achei muito caro, ou então fui maltratado, ou então não fui com a cara, ou então, sei lá, não quero. Mas eu não quero comprar dessa pessoa, mas eu quero comprar esta roupa. Aqui, literalmente, se ela atravessar a rua, andar 50 metros, ela tem uma loja que vende exatamente a mesma roupa. E não é muito comum, não é modinha geral, uma roupa mais indiana, Oriente Médio e tal. Então, a minha sogra e até mesmo a pessoa concorrente dela vai precisar lutar pela preferência do consumidor. Porque se eu for maltratado, se o preço estiver elevado, se não der garantia, se dificultar a troca, o que eu vou fazer? Eu não compro mais. Certo? Eu vou comprar do concorrente. Vou literalmente atravessar a rua. E hoje no Brasil, o que mandam são esses pequenos comércios, não são grandes empresas multinacionais. Você conta no dedo.
O que a gente tem de fato são essas pequenas e médias iniciativas de empreendimento que aí sim dominam o Brasil. Mercado, padaria, lojinha, bar, restaurante, etc, etc. Bom, todas essas você tem uma concorrente literalmente a um passo de distância ou no seu bolso. Então já aconteceu de eu ir ver o preço de um jogo numa loja física e achar caríssimo, pegar o celular, olhar no Mercado Livre, na Amazon, enfim, e ver pela metade do preço ou com 40, 50% de desconto para entregar no dia seguinte com frete grátis. Ok? Muito bem. Então temos essas opções. Mas a gente não tem essas opções em tudo. A gente não tem essa opção quando a gente fala de serviços essenciais, como por exemplo, água, luz e petróleo, combustível no geral. Então você tem bandeiras de postos de gasolina, mas você não tem mais de uma empresa explorando o petróleo no Brasil. Percebe? E na água e na luz? Você tem variações de empresas concessionadas, né, liberadas que compraram, que entraram no leilão público, conseguiram o direito de explorar aquela região específica, aqui em São Paulo, e acho que em outras regiões é Enel, e aí cada região vai ter a sua, mas é só uma. Você pode ter uma variação de empresas tomando conta ao longo do Brasil, que é um país continental, mas será sempre uma por região. Você não tem concorrência. O que isso causa imediatamente? Uma inação da empresa. Então, peraí, a gente não está falando de um serviço supérfluo. A gente está falando de um serviço básico, não só ao conforto, mas à sobrevivência humana. Mas como assim sobrevivência? O ser humano sobreviveu muito tempo sem luz? Sim, mas era uma merda. Ok? E hoje você tem, por exemplo, pessoas que precisam tomar insulina e é só refrigerado. A insulina é mantida dentro de um local refrigerado, mais comumente numa geladeira. Peraí, e os hospitais? E aí, qual a opção que você vai ter? Gerador. E o gerador funciona com o quê? Com combustível. E aí você vai cair de novo na mão do Estado, percebe? Então, o problema não é você ter o Estado explorando. Isso acontece no mundo inteiro. O Estado explora e tem o direito de explorar para dar os seus fins e manter minimamente a coisa funcionando. No entanto, quando você não tem uma liberdade, porque se estou insatisfeito, eu fiquei 3 dias sem luz na minha casa. E lá em São Paulo, em muitas regiões, e 500 e tantas mil famílias estão sem energia ainda. Indo para o 4º dia sem energia. Aí o sujeito fala, pô, estou logicamente insatisfeito com o serviço prestado, né? Aí você liga lá e fala, meu querido, eu quero cancelar. Assim, a Enel e essas empresas únicas no mercado, elas não têm serviço de retenção de cliente como tem quase todas as empresas. Por quê? Porque se ele sair de mim, ele vai para o concorrente e eu perco. E a Enel? E essa Sabesp? Você vai para onde? Ah, eu não gosto da Petrobras e da precificação do combustível da Petrobras, então não vou consumir mais. Ótimo, então você não vai consumir petróleo nenhum. Vai andar de bicicleta. E o pneuzinho da sua bicicleta é feito de borracha com base no petróleo explorado pela Petrobras, entende? Até a roupa tem um nível de petróleo. Então, meu amigo, o problema é você não ter concorrência. E aí as empresas falam literalmente que se dane o que o cliente quer. Que se dane. Porque não há uma preferência. Você é obrigado a estar com o cara. Percebe? Então, só para elucidar aqui de forma bastante didática, até dei uma pausa aqui para mostrar para vocês. Se a gente entrar no site Reclame Aqui, olha como é que funciona a Enel. Resolve 25% dos problemas. Não tem nem nota de tão mal recomendada que é. Quando a gente entra aqui, ó, não recomendada, serviços essenciais, então eles até respondem. Ó, de 180 mil reclamações, respondeu 98% das reclamações, o que é um bom indício. 0 reclamações aguardando resposta. Ok. Por que ela é tão mal avaliada? Porque ela não resolve os problemas. Não é só responder. Responder e resolver.
E a nota média dos consumidores é 1,33. A nota média nos últimos 6 meses é de 3,5 para 10. Olha aqui que absurdo. Por quê? Porque não tem concorrência. Vamos numa Amazon. Amazon, reputação elevadíssima. Eu mesmo já tive muitos problemas com a Amazon. Ainda estou tendo um agora recentemente, mas eles estão acompanhando o caso de perto. Metade das reclamações em relação à Enel, 62 mil reclamações, respondeu 90%, e a média de nota é de 7,95. Por quê? Porque se ela não resolver o BO, ela vai ficar queimada com o consumidor e o consumidor vai para a sua concorrente. Isso não acontece com a Enel. Vamos ver a Sabesp? Sabesp. Vamos ver se é o mesmo padrão. Estou vendo agora com vocês. Mesma coisa. Resolve 51% dos problemas e não é recomendada. Vamos ver aqui, Sabesp, serviços essenciais, não recomendada. A nota média é um pouquinho mais alta que a Enel, mas ainda assim uma merda. Uma merda. O que a gente faz? Porque se eu não tenho a Amazon, eu tenho a Shopee. Se eu não tenho a Shopee, eu tenho o AliExpress, eu tenho o Mercado Livre. E essas empresas competem entre si. E a Enel? Com quem que ela concorre? O lucro mundial da Enel do último ano foi de 3,4 bilhão de euros. No Brasil, a média está entre 800 milhões e 1 bilhão de lucro líquido, lá na última linha. E ela não se prepara para uma catástrofe que... Aqui a gente tem um jogo de empurra, né? Então, primeiro, falam que a culpa é do prefeito de São Paulo. Há culpa, de fato, nele. A culpa é do governador de São Paulo. Também há culpa nele. Mas é inegável, é uma questão simplesmente de uma pesquisa de 2 minutos, você vê isso. Quem concessiona, quem libera as empresas de atuarem nesses ramos essenciais é o governo federal, na figura da ANEEL, que é a Agência Nacional de... ou seja, é o papai Lula. É ele que libera ou não. Ok? No entanto, não é que toda a culpa seja do governo federal. Não é. Árvores sem raiz, sem um solo fértil para que a raiz deixe forte a árvore, vão cair com facilidade no primeiro vento, né? Na primeira mijada de cachorro a árvore vai cair, mas não só. Aí você tem uma tripartição de culpa muito clara. A culpa é do prefeito, sim, a culpa é do governador, sim, e a culpa é do presidente Lula na figura dessa controladora, dessa administração federal também. E eu acho que está aí mais ou menos pesando um pouco mais para o governo federal, que libera essas concessões, mas há também uma culpa considerável do governo municipal e do governo estadual. Muito bem. Mas foi uma tragédia tão grave assim? Foi e não foi. Porque, por uma ironia do destino, no mesmo período a gente teve o furacão Milton nos Estados Unidos. Mais especificamente na região da Califórnia, né, que é aquela pontinha ali mais ao sul dos Estados Unidos. Bom, furacões lá são comuns, infelizmente, pela região, pelo tamanho do continente, etc, etc. Não tem uma cordilheira dos Andes, como a gente tem aqui, que ajuda a impedir essa chegada de furacões vindos do oceano. No entanto, há uma questão muito curiosa aí. Um furacão de classe 5 no oceano que bateu na costa norte-americana entre 3 e 4, ela chega no nível 4, 5 é o nível máximo. Ela chega no nível 4, avança no território e naturalmente, isso já acontece, vai diminuindo a sua força, mas ela chegou a bater o nível 3 ali, que foi o mínimo que ela bateu. É muito vento. É muita desgraça. É muita desgraça. Mas por que você está falando isso, Cauê? Porque a região da Califórnia, afetada por um furacão de nível 3, que ficou lá por horas a fio, acho que mais de 5 horas ficou ali ativo na região até se dissipar.
deixou menos calamidade de pessoas sem energia do que a chuva de 10 minutos em São Paulo. Porque a questão é a infraestrutura. Lá você tem uma infraestrutura preparada para isso. Então, ainda que acabe, volta, se restabelece com alguma rapidez. Ou, no mínimo, muito mais rápida comparado ao que nós tivemos aqui como resposta. Então, não venham me dizer que foi uma desgraça, foi inesperado, intempéries climáticas acontecem, mas a resposta de uma empresa que tem um lucro de 1 bilhão no país e 3,4 bilhão de euros no mundo de lucro líquido, lá na última linha, depois de pagar tudo e tal, e você não ter uma resposta efetiva, e até agora tem árvore caída por tudo que é canto de São Paulo e eles não conseguem resolver, 4 dias depois, isso é o Estado. Porque isso aconteceria se fosse na mão do Estado ou se fosse na mão de uma empresa. Porque sem a livre concorrência, sem a abertura de exploração do mercado por outras empresas, a tendência é o relaxar. Agora imagine, voltando ao exemplo da minha sogra, imagine que minha sogra não tivesse uma concorrência. Literalmente do outro lado da rua, como já foi muito tempo assim. Ela metia a faca, colocava os preços lá em cima. Com alguma razão, porque né, eu que mando aqui, se alguém quer comprar esse tipo de roupa que não se acha com facilidade, vai ter que comprar comigo ou andar 40 km até o Brás, então eu ponho o preço que eu quiser. E ela colocou o preço que ela quis durante muito tempo e vendeu muito bem e ganhou muito dinheiro. Só que quando montaram a outra loja, ela ficou brava naturalmente, ela teve que se adequar, ela teve que concorrer. Porque agora, pô, isso aqui tá caro, ele do outro lado tem a mesma peça pela metade do preço, então eu vou lá. Beleza? Falou, tchau. Só que isso não acontece nos serviços essenciais, isso é um falso capitalismo. Te dá uma falsa sensação de liberdade de escolha, mas você não tem. E não se enganem, tá? Existem empresas hoje no mercado que fazem exatamente isso. A gente chama essas empresas de guarda-chuva. Né, a Unilever é um caso bem clássico disso. Né? Ela tem uma empresa, guarda-chuva, que cedia várias outras marcas embaixo delas, algumas concorrentes entre si. Então, não é muito difícil você encontrar empresas guarda-chuva onde você tem uma marca, sei lá, de pasta de dente e uma outra marca de pasta de dente debaixo da mesma empresa. Então você olha aquilo, não gostei dessa marca, vou comprar outra porque é mais barata e me dá mais benefícios. Você está escolhendo na mesma empresa. Então, uma falsa concorrência. Nas redes sociais, a gente vê isso de forma muito clara. A gente tem as maiores redes sociais do mundo na mão de uma única empresa. WhatsApp, Facebook e Instagram. São uma única empresa. Por que elas mantêm nomes diferentes? Ah, por causa da marca e tal. Sim, mas podia trocar. Um rebranding não é muito incomum. Mas é para dar uma falsa sensação. E a única empresa que é por conta própria e está sozinha no mercado é o Twitter, antigo Twitter, né, atual X, que não por coincidência sofre sanções governamentais do mundo inteiro, justamente por não se adequar a um padrão de abertura às chancelas do Estado em vários lugares do mundo. No Brasil a gente viu isso, meses a fio o Twitter bloqueado, porque sim. Ok? Então, caros críticos da Enel, vocês têm razão em parte, mas na realidade não é a totalidade da verdade que vocês estão dizendo. O problema não é a Enel ser privatizado ou ser do Estado, o problema é você não ter concorrência, porque a Enel faz o que bem entender e aí está a receita da desgraça. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.